Eu agradeço, né, a oportunidade de estar apresentando no evento, né. Então, eu sou o Eldio Nóbrega, sou engenheiro master da Vale, sou da Gerência de Engenharia Usina Sudeste, da Supervisão de Integridade Estrutural e Planejamento. Então, o nosso trabalho, o tema é o modelo computacional por escaneamento 3D para análise estrutural com vida à fadiga de um moinho de bolas com desgaste interno no moinhão. Então, vamos começar a apresentação falando um pouco sobre a Vale. A nossa missão é transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. A nossa visão é ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Os nossos valores são a vida em primeiro lugar, valorizar quem faz a nossa empresa, cuidar do nosso planeta, agir de forma correta, crescer e evoluir juntos e fazer acontecer. Então, o nosso principal negócio é a mineração e nós somos a maior produtora de minério de ferro e níquel do mundo. Mas atuamos também nos segmentos de manganês e ferros ligas, carvão e cobre. Então, vou passar para vocês agora um overview do que ocasionou esse trabalho, né? Então, esse daqui é o prédio da moagem da usina de Conceição 2. Né? Lá ela possui 6 moinhos em 6 linhas. Cada linha possui uma taxa de 1.100 toneladas hora. Então, em maio de 2019, foi diagnosticado um desgaste interno nos moinhões de descarga dos moinhos 2, 3 e 5, devido a um vazamento de minério para a câmara vazia do moinho. Lembrando que a função primordial do moinhão é a de suportar o moinho em operação. Então, a partir desse fato, nós contatamos o fabricante, né, e ele realizou uma análise estrutural com algumas simplificações e, no seu relatório, ele recomendou a paralisação da operação dos moinhos 3 e 5 até que a troca do elemento fosse realizada. Então, como esse elemento ele não é um elemento de desgaste, ele não tem sobressalente, e o fabricante não tem pronta entrega para esse componente. E esse componente seria fabricado na China. E o tempo de entrega do novo componente seria de 6 meses. Então, ou seja, a gente estava tratando, né, de uma paralisação de 1/3 da produção da usina durante esse período. Né? E a gente também não contava ainda com a pandemia que iria chegar. Né? Então, a partir desse fato, nós questionamos o fabricante com relação às simplificações que foram feitas no cálculo e solicitamos que ele fornecesse o modelo numérico que ele realizou no cálculo. E o fabricante se negou a fornecer. Então, dessa forma, foi necessário que nós criássemos um novo modelo para que a gente conseguisse fazer análises mais aprofundadas e mais detalhadas para traçar a estratégia que a gente iria adotar nesse período. Então, os moinhos de Conceição 2 eles são todos os mesmos modelos, moinhos CITIC, com diâmetro nominal de 5,5 metros, um peso total carregado de 933 toneladas, girando a 13,6 RPM. Aqui no canto à direita você vê o moinhão e a tampa eles são em peça única e pesam cerca de 43 toneladas. Então, na parte interna do moinhão, que é essa figura central, existe o carretel. E entre o carretel e o moinhão existe um espaço vazio que não tem revestimento. Né? E devido a um problema no carretel, houve vazamento de minério para dentro desse espaço, o que ocasionou o desgaste interno do moinhão. Então, é interessante a gente enxergar a evolução dos projetos de moinhos, como é que aconteceu. Então, na década de 70, a única coisa usada seria a teoria das vigas simples para o dimensionamento. Da década de 80 até a década de 90, existe um salto de tecnologia, né? Começou-se a usar simulação numérica de tensões. Foram desenvolvidas algumas curvas SN, que são curvas de vida à fadiga de peças fundidas. Os softwares, os algoritmos de elementos finitos apareceram. Da década de 90 até o ano 2000, né, os fabricantes começaram a criar abordagens individuais para o uso do método e começaram a usar esses métodos nos processos de projeto estrutural. A
partir do ano 2000, a gente tem os softwares de CAD bem mais evoluídos, né? Inclusive com geração automática de malha numérica 3D. Então, a simplificação do fabricante foi justamente com relação à geometria, o que implica na simplificação da malha numérica, e também a não adoção da curva de fadiga do material. Ao invés disso, ele usou um valor de referência. Então, a nossa abordagem para análise, a princípio, foi reproduzir a mesma metodologia que o fabricante usou no nosso modelo para poder fazer a calibração, ou seja, fazer com que o nosso modelo se comportasse igual ao modelo do fabricante. Então, para isso, foi usado, a princípio, um perfil de desgaste por ultrassom, que consistia em adotar um desgaste uniforme com a menor espessura em todo o comprimento do moinhão. Isso, para o moinho 3, representava 15,6% de perda de massa, para o moinho 5, cerca de 23,4%. Então, uma vez que nós temos o modelo aferido, nós substituímos o perfil de desgaste pelo perfil real, que nós obtivemos com o escaneamento 3D. Então, a nuvem de pontos do scanner 3D ela foi convertida numa superfície, e essa superfície foi convertida num sólido, que depois foi subtraído do modelo do moinho sem desgaste, reproduzindo a condição real que a gente tinha em campo, né? Então, o desgaste real para o moinho 3 ficou em 11,4%, para o moinho 5, cerca de 15,6%. Então, comparando-se aqui a diferença entre os perfis de desgaste ao longo do moinhão, a gente tem para o perfil por ultrassom, né, o desgaste igual ao longo da peça, e, considerando o perfil real, a gente vê uma variação muito grande do desgaste ao longo do comprimento do moinhão. Então, nas premissas para análise, no nosso modelo também, a gente acrescentou no nosso modelo o uso das curvas SN, as curvas de vida-fadiga, tanto do aço ASTM A36, quanto do fundido ASTM A216 WCA, né? E nós também utilizamos os mesmos carregamentos que o fabricante utilizou, só que no nosso modelo real a gente colocou uma combinação de carregamento para trazer uma condição mais crítica e deixar o nosso modelo mais preciso. E aí, por fim, nós temos os modelos computacionais. O primeiro é o modelo do fabricante, né, as informações que estão no relatório dele. Era um modelo sólido, né, com densidade de malha que utilizava aproximadamente 423 mil nós, né? O nosso modelo também era um modelo sólido, só que nós usamos elementos de malha de segunda ordem, porque a nossa geometria era um pouco mais complexa, e nós fizemos refinamento da malha nas regiões de interesse. Então, no nosso modelo de calibração, nós já passamos a utilizar 2 milhões de nós, e no modelo real, com o scanner 3D, nós utilizamos cerca de 4 milhões de nós, ou seja, uma malha praticamente 4 vezes mais densa do que a malha numérica usada pelo fabricante. E aí, a partir disso aí, nós fizemos as simulações e obtivemos os resultados. A princípio, esses resultados seriam apenas para o período de 6 meses, mas aí veio a pandemia, e devido ao impacto da pandemia, nós tivemos que rodar várias análises, principalmente para o moinho 3, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E esses resultados eles vão ser demonstrados em termos da resistência ao carregamento estático do moinho e da resistência do moinho à fadiga. Então, aqui a gente tem o primeiro fator em termos de carregamento estático, que é a tensão equivalente. Nós usamos a tensão equivalente de von Mises. E aí a gente tem a distribuição de tensões para o moinho 3, tanto usando o modelo com o perfil de desgaste por ultrassom, quanto por scanner 3D em todas as análises que foram feitas, né? As tensões ficaram abaixo da tensão do escoamento do material. Mesma coisa para o moinho 5, né? Tanto o perfil por ultrassom quanto o perfil real escaneado ficaram abaixo da tensão de escoamento. Aqui a gente tem também a distribuição dos fatores de segurança em todo o moinho. Então, para o moinho 3, considerando o perfil por ultrassom, o menor fator de segurança obtido foi de 2,89, enquanto que o perfil real escaneado em 3D ficou por volta de 4. Para o moinho 5, menor fator de segurança por ultrassom 2,36,
e para o scanner 3D, o perfil real, 2,69. Então, ou seja, em ambos os moinhos, né, nas duas situações, o moinho apresenta resistência estática ao carregamento estático com fator de segurança muito alto, com sobra. Só que, na hora que a gente considera o carregamento cíclico em operação, o comportamento da fadiga, esses resultados variam bastante. Então, na nossa análise de fadiga, a gente considerou uma fadiga de alto ciclo, com carregamento do tipo fully reversed, né? Como os materiais são dúcteis, nós usamos a teoria de Gerber para fazer o tratamento das tensões médias da curva SN do material, e considerando a velocidade de giro de 13,6 RPM do moinho, cada ciclo de carregamento tem duração de aproximadamente 4,4 segundos. Então, aqui os resultados para a vida-fadiga do moinhão, a gente tem, em primeiro lugar, a vida-fadiga, que é a life, né, que ela demonstra o número de ciclos que o moinho executa até o aparecimento de uma falha. E essa falha não é o colapso da estrutura, mas sim o surgimento de trincas com tensões abaixo das tensões nominais de operação. Então, aqui para o moinho 3, a gente vê que, utilizando o perfil de desgaste por ultrassom, ele não apresentou vida infinita à fadiga, mas em todas as outras análises, considerando o perfil real por escaneamento, ele apresentou vida infinita à fadiga. Mas para o moinho 5, nos dois casos, tanto o ultrassom quanto no escaneamento 3D, ele não apresentou vida infinita à fadiga em todo o moinho. Houveram regiões que apresentavam fragilidades que podiam causar trincas. E aí, agora, enxergando o fator de segurança à fadiga para os dois moinhos, a gente vê que para o moinho 3, usando o perfil por ultrassom, ele não obteve o fator de segurança mínimo, que é 1, mas em todas as análises usando o escaneamento 3D, esses valores foram maiores que 1. Para o moinho 5, em ambos os casos, né, tanto o ultrassom quanto o escaneamento 3D, ele não apresentou o valor mínimo de segurança. Então, o que isso significa? Que o fornecedor, na sua análise, estava correto com relação ao moinho 5, mas ele se equivocou com relação ao moinho 3. O moinho 3 possuía resistência suficiente para poder continuar operando até que o componente fosse substituído. Então, a estratégia que nós traçamos foi a seguinte: por decisão gerencial, conseguimos uma única tampa na nossa unidade de Vargem Grande, que foi trazida para poder ser substituído o moinho 5 e colocar em operação, e o moinho 3 operaria até que a peça de reposição chegasse. Então, esse moinho 3 ele está rodando até hoje, nessa condição monitorado, por conta dos efeitos da pandemia. Por isso que nós temos várias análises realizadas para o moinho 3. Entre uma análise e outra, esse moinho é parado. Né? Nós fazemos a verificação internas com relação a trincas, fazemos um novo escaneamento e rodamos uma nova análise para ter certeza que o moinho está se comportando da forma que a gente espera. Né? Então, como é que a gente consegue rastrear quais são as áreas críticas do moinho? Na nossa análise, a gente consegue enxergar, né, quais são as regiões que apresentam susceptibilidade a trincas. Então, aqui, demonstrando para o moinho 5, fica mais fácil de enxergar. Né? No perfil por ultrassom, as áreas onde as trincas irão aparecer são essas áreas vermelhas. E considerando o perfil real por scanner 3D, né, a área encurta um pouco, fica menor, né, mas em ambos os casos, novamente como eu falei, né, ele não vai apresentar vida infinita à fadiga. E na nossa análise também, para o moinho 3, nós traçamos as curvas de sensibilidade à fadiga do moinho. Então, considerando o modelo com um perfil de desgaste por ultrassom, que é essa primeira coluna à esquerda, nós vemos em que ponto o moinho começa a perder resistência, né? Ele vai perdendo por fadiga. Então, é fácil de enxergar que o ponto de inflexão da curva ele ocorre antes do valor 1. Isso significa que está ocorrendo antes da carga nominal de operação. Então, ele não apresenta resistência à fadiga. Mas, considerando todas as análises realizadas por escaneamento 3D, que é o gráfico abaixo,
a gente vê que, ao longo do tempo, ele perdeu um pouco de resistência, né? A curva encurtou um pouco, mas, em todos os casos, o ponto de inflexão da curva se encontra após o valor 1. Então, ou seja, confirmando que o moinho possui resistência para continuar operando, né, sem sofrer efeito de fadiga. No lado direito, nós temos a sensibilidade do fator de segurança à fadiga. Então, essa curva, nós enxergamos o cruzamento do valor 1 das ordenadas, que significa carregamento nominal, com o valor 1 das abscissas, que significa menor coeficiente de segurança. O cruzamento desses dois pontos tem que ficar abaixo da curva. Então, considerando o modelo com tração, a gente verifica que esse ponto está acima da curva, né, demonstrando que não haveria resistência, mas, considerando todas as análises com perfil 3D, a gente nota novamente essa perda de resistência, né, mas, em todos os casos, esse ponto se encontra abaixo da curva, confirmando a resistência do moinho para continuar operando. E aí a conclusão que nós chegamos com essas análises é que, com o uso do scanner 3D na composição do modelo, isso tornou o nosso modelo mais realístico, preciso e confiável. As análises que foram realizadas, elas foram decisivas para garantia operacional, cumprimento do plano anual da usina de Conceição 2 e redução dos custos. Então, essa parada dos moinhos, ela iria causar uma perda de pouco mais de 1 milhão de toneladas por mês, né? E isso foi evitado. Então, essas análises também garantiram a operação monitorada do moinho. A última análise que nós fizemos garantiu que o moinho pode continuar funcionando até janeiro de 2021, e nessa data a gente totaliza 1 ano e 7 meses de operação desse equipamento, sem perdas e sem impactos por conta de parada, esperando a peça ser substituída. E como todo esse desenvolvimento foi feito interno na Vale, nós determinamos soluções robustas, confiáveis, e fortalecemos a nossa equipe de engenharia em consonância com os nossos valores, que é crescer e evoluir juntos e fazer acontecer. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Weldy, obrigado aí pela presença, Weldy da Vale. Obrigado pela participação. Deixa eu ver, acho que... Espera aí.